E salve, salve, aventureiros espalhados pelo multiverso! Sejam mais que bem-vindos ao podcast da Taverna dos Contos. Meu nome é Léo e é um prazer tê-los aqui para debatermos sobre RPG e tudo mais que envolve esse hobby maravilhoso e que vem crescendo bastante nos últimos tempos. Neste primeiro episódio, eu quero falar um pouco sobre a minha história com RPG e também apresentar o podcast e os quadros que vamos ter por aqui inicialmente, certo? De antemão, meu nome é Leonardo, eu tenho 25 anos e tenho quase 15 anos de experiência com RPG, seja jogando ou narrando. Mais narrando do que jogando, mas tudo bem. Acho que sempre tem algum assim, em algum lugar do mundo, uma pessoa que mais narre do que jogue. Ainda mais quando a maior parte do grupo que você joga não tem tanto interesse em narrar. Alguns porque acham complicado, outros porque realmente não tem afinidade, não tem interesse. Mas isso vai ficar para um outro episódio. Nós vamos falar sobre essa utopia do mestre e por que algumas pessoas consideram narrar tão complicado, tão difícil e acabam fugindo desta, entre aspas, obrigação. Mas, como eu falei, eu tenho quase 15 anos de experiência com RPG, E eu comecei a jogar lá por volta dos 10 anos, mas eu conheço RPG há um pouco mais de tempo. Na minha infância, eu morei com meus pais ali próximo da casa da minha avó, e o meu primo, ele jogava com os amigos dele ali na casa da minha avó, embaixo da casa da minha avó, no escritório do pai dele. O pai dele tinha um escritóriozinho, e ele jogava com os amigos ali pela tarde. E como a minha casa era bem próxima ali do escritório, dava para poder ouvir ele e os amigos falando, Então, volta e meia, tipo assim, a galera tava ali jogando e tal, eles davam risada e eu lá no fundo da minha casa dava risada também, sem saber nada, tipo, só pra estar participando ali também, Então, eu acompanhei muito o pessoal e ele jogando, mas nunca cheguei a jogar, Meu primo nunca permitiu que eu jogasse, também por ser muito novo. E também porque ele não curtia tanto crianças assim, Se você estiver ouvindo isso aí, Vinícius, um salve pra você. Mas isso é verdade, tá? Você não deixava eu jogar e tal. Mas a partir de 10 anos, ele já me colocou para poder jogar, Já com uma certa maturidade. Entre aspas, porque uma criança com 10 anos tem maturidade, mas já tinha um certo entendimento das coisas, E eu lembro que ele fez uma pequena aventura, de teste para poder eu entender assim, as mecânicas do jogo, até porque eu estava tendo meu primeiro contato de fato com uma ficha de RPG, com dados de RPG, tipo eu utilizando aquilo, e não vendo outros utilizarem. E a gente sempre jogou, na verdade, a maior parte da nossa vida D&D 3.5, Foi onde eu fui formado RPG, se é por assim dizer. E ter todo o contato com aquelas mecânicas do jogo, querendo ou não, é uma coisa, à primeira mão, complicada de você entender, mas a partir do momento que você vai jogando, você vai entendendo como é que funciona e se torna já habitual. Mas é óbvio que precisava de um certo entendimento. E nesse meu primeiro contato, eu lembro que foi um personagem, um guerreiro, e ele estava indo investigar alguma coisa numa caverna, numa caverna ali. E um dos primeiros momentos assim, do personagem, ele já perdeu o pé numa armadilha, porque sem experiência nenhuma, só fui entrando de maluco na caverna. E o avião tá passando agora aqui. Acho que agora tá de boa. Mas ele perdeu o pé ali na armadilha e tal, não sabia nada, Não tinha noção que tinha armadilhas, nem nada desse tipo. Mas foi uma experiência bem legal e depois eu comecei a jogar com ele e com o grupo dele, E hoje nós temos, não todos os que jogavam na época,
mas uma pequena partezinha ainda joga, e nós estamos hoje jogando a campanha que até esse meu primo tá narrando, né? O cenário próprio também do DD terceira edição 3.5, jogando aí esse cenário de campanha. Quem sabe eu trago aqui para falar um pouco sobre esse cenário, sobre RPG em si. Eu já fiz o convite, mas ele se diz tímido e não quer aparecer, mas eu vou perseverar nesse objetivo. Mas eu tive aquele contato ali com ele, joguei a maior parte do tempo com ele e jogava uns RPGs de louco que eu inventava com meus amigos do colégio, né? Mas assim, era coisa de jogar com D6 e era mais usando a imaginação mesmo, inventando coisas e tal. Algo que, querendo ou não deixa de ser um RPG, né? Porque faz parte das mecânicas de RPG, a questão do roleplay, da criação de histórias e tudo. Mas era uma coisa meio louca, assim, né? O que vinha da telha a gente jogava ali. Com o passar do tempo, fui tendo acesso aos materiais, né, oficiais de D&D, terceira edição, e comecei a narrar para uma galera aqui do meu condomínio, de onde eu moro até hoje, né? Isso foi por volta de 2012, 2013, mais ou menos. E aí, para poder facilitar, né, na época de ter o contato para marcar sessões e tal, era todo mundo mais ou menos a mesma idade, na faixa entre, sei lá, 10, 11, 12 anos. Era a média, assim, da galera. E aí eu criei um grupo no Facebook. E o grupo era Taverna dos Contos. E aí você vai me perguntar, tá, mas por que Taverna dos Contos? Não sei, não faço ideia. Foi o nome que veio na hora e é Taverna dos Contos até hoje. Esse grupo ainda existe, embora já está abandonado há muitos anos, até porque quem é que usa Facebook hoje em dia, né? Mas também porque a galera uns foram se mudando, outros foram perdendo interesse. Compromissos da vida, né? A vida acaba afastando também. E o grupo acabou se perdendo. Mas ainda tá ali, e volta e meia eu acabo entrando no grupo e vendo as pérolas lá que a gente postava e dou muita risada relembrando sessões que a gente passou e tal. E esse grupo tinha 13 membros, e acredite se quiser, eu já narrei para esses 13 membros, contando comigo 12, né? Seriam 12, tirando eu como narrador. Mas já narrei para essa galera toda e foi uma confusão gostosa, né? Não existia muita história, não existia tanto roleplay, era mais rolar dados e atacar o monstro com a espada, e soltar magia e curar o aliado, e dar risada e falar besteira. Mas sempre que eu encontro, né, com essas pessoas e sempre que a gente fala sobre essa época, todo mundo fala com uma certa nostalgia e com uma certa saudade, que me faz pensar que, querendo ou não, eu acabei marcando a vida de cada um deles, né? O hobby acabou marcando a vida de cada um deles, com essas aventuras, com essas narrações. E é importante o RPG ser essa ferramenta de interação social. Isso dá até um tema para um outro episódio, mas o tanto que o RPG me fez aprofundar em amizades com certas pessoas é algo que eu não consigo nem mensurar, né? A exemplo desse meu primo mesmo, né? A gente não tinha uma relação tão próxima assim, e foi o RPG que acabou nos aproximando. Hoje a gente tem uma relação maravilhosa, né? A gente se fala o tempo todo, estamos sempre jogando, conversando também sobre outras coisas. E o RPG foi essa ferramenta que nos possibilitou nos aproximarmos, né? Um dos membros também desse grupo que eu jogava aqui do meu condomínio, né? Até hoje ele ainda joga, a gente joga mais com outra galera. E hoje nós somos, né, grandes amigos, e muito por causa do RPG que nos aproximou. Eu não conhecia, foram amigos em comum, né, que fizeram com que nos conheçamos. Ele entrou para o nosso grupo de RPG, começou a jogar, e hoje nós somos grandes amigos, e muito disso por causa do RPG, né, que foi o que nos aproximou. E é interessante pensar, né,
no RPG como essa forma de interação social, porque, querendo ou não, é muito mais que um jogo. É claro que você está ali para fazer a rolagem de dados, para poder, né, usar a sua bola de fogo com o seu mago, né, partir o Goblin no meio com o machado do seu bárbaro e coisas do tipo, mas o mais importante, ao meu ver, é justamente aquela reunião com os amigos, é aquele momento de dar risada, assim como aquele momento que a galera tá prestando atenção ao que o mestre tá falando ali, quebrando a cabeça para poder resolver um enigma, uma situação, ou pensando na tática de combate para poder derrotar um inimigo, analisando as habilidades do personagem de um e do outro. E isso eu julgo ser algo muito, muito importante, né? E eu fiquei narrando para essa galera aí por um bom tempo, né, para esse primeiro grupo de amigos aqui do meu condomínio, por um bom tempo, até lá para, sei lá, 2015, 2016, que foi quando o grupo acabou se, né, cada um indo para um canto, parando de jogar, compromissos da vida, né? Não julgo ninguém por isso, cada um tem sua trajetória e tudo bem. Mas o grupo parou de jogar e acabou que só ficou eu e este amigo, né, que eu comentei. Inclusive, se você estiver ouvindo aí, Vitor, um salve para você. Né? E nós passamos um bom tempo sem jogar, né? Eu também passei um bom tempo sem jogar. Acho que joguei RPG umas 2, 3 vezes no máximo online. Né? Esse meu primo, que foi o que me mostrou RPG, ele acabou indo para São Paulo e foi morar lá um tempo. Então a gente chegou a jogar RPG online, assim, quando nem se tinha esse boom que hoje tem os VTTs, né? O Roll20, o Foundry e todos esses que tem aí. Na época a gente jogava via Skype, né, para poder estar se comunicando, e a rolagem de dados era utilizando um VTT da época, né? Que era o RRPG Firecast. Nem sei se ele ainda está ativo, na verdade, mas acabei utilizando ele. A gente usava ele para poder fazer a rolagem de dados e era bem simples, mas bem legal também. E foi o contato que eu tive ali com RPG por um bom tempo, né? Até que lá para 2018, mais ou menos, né? Eu e esse brother, a gente conheceu uma outra galera também próxima aqui do nosso condomínio, um condomínio ao lado do nosso. A galera sabia um pouco sobre RPG, eu não sabia nada, mas tinha interesse em jogar. Né? A gente já tinha uma certa experiência e eu comecei a narrar para essa galera, que é o grupo que eu tenho jogado atualmente, né? A galera que eu jogo atualmente. E a gente tem jogado aí de 2018 para cá e tal. E é o grupo que nós temos jogado, né? Depois disso, ali na época do Covid, né, no início do Covid, ali em 2020, foi quando eu comecei a jogar RPG online pela maior parte do tempo. Esse meu primo, ele começou a fazer uma narração utilizando o Roll20, né? E aí eu trouxe essa galera que tava jogando comigo pra estar também jogando com ele. Que foi bem bacana, assim, porque passando a trocar experiências, né? Uma galera que não tinha tanta experiência com RPG assim, mas tinha muito interesse. E a gente que tinha experiência e não tinha gente para jogar. Né? O grupo dele também estava bem separado por causa de compromissos da vida. Então não estava tendo tanta narração assim. Acabou que o Covid, querendo ou não, né? A pandemia acabou trazendo essa galera que estava afastada também, né, do grupo dele de volta. E a gente jogou meio que todo mundo junto ali, ele narrou para essa galera toda. Uma campanha que tá até hoje a gente jogando, né? Mas a gente tá na 3ª temporada atualmente, né? E naquela época a gente tava jogando na primeira. A gente jogou a primeira e logo depois a segunda. Emendou com a segunda. Mas foi bem bacana essa troca, assim, de experiências de 2 grupos distintos, né? Um grupo com bastante experiência e outro que não tinha tanta experiência, mas tinha muita vontade de jogar e de aprender, né? E eu vejo que, né, analisando, assim, vendo o pessoal hoje jogando, vendo a forma como eles tratam o jogo, assim, eu vejo que eles absorveram muita coisa.
Eles aprenderam muito, né, com essa experiência dessa narração, e é uma satisfação para mim poder ter sido esse intermediário, não querendo ter méritos pessoais, vocês hoje só jogam RPG por minha causa, muito pelo contrário, mas a satisfação de poder estar disseminando o hobby. E o meu objetivo com esse podcast é exatamente esse, de estar somando ao hobby. Já havia alguns anos que tinha essa vontade de estar criando um podcast, de estar fazendo a divulgação do RPG, mas sempre fui deixando de lado, né? Não, depois eu faço isso. E do ano passado, né, de 2022 para cá, eu comecei a acompanhar muito o cenário de podcasts do RPG. E foi quando eu descobri alguns podcasts, né, bem interessantes, bem famosos, né? Pô, se você vai falar de podcast de RPG, hoje em dia não tem como você não citar o Café com Dungeon do Balbi, né, o Brainstormcast. São podcasts que estão super em alta e que tratam o RPG com muito carinho, falam sobre diversos temas, né, ligados ao RPG. O próprio Nerdcast RPG, embora eles tenham um foco mais em em questão de campanhas, né, não falar em si sobre o RPG, mas tem uma contribuição gigantesca para a disseminação do hobby, e a gente não pode deixar de falar isso. E até podcasts um pouco menores, mas que são importantes, né? Eu conheci a galera do Cúpula do RPG, que é um podcast que eu acompanho sempre, desde que eu conheci. Tem o pessoal também do Baile de Taverna, e tantos outros, ficar tentando lembrar aqui, eu vou gastar um longo tempo, e tem muitos mesmo aí que tem feito esse papel de disseminar o RPG e de trazer mais pessoas para o hobby. E a minha ideia é justamente somar com essa galera, né? Trazer também outros pontos de vista, outras visões, outras análises sobre o RPG. E tem muito a se falar sobre o RPG, muito a se falar. E até mesmo que acabem, né, falando sobre os mesmos temas, mas os pontos de vista são diferentes, né? A experiência deles é diferente da minha e vice-versa. E eu acho que isso só tem a acrescentar ao hobby e à comunidade. Então, o meu objetivo é justamente esse, né? Trazer mais conteúdo, fazer conteúdo sobre o RPG, debater os temas que eu julgar serem interessantes. E vou estar trazendo isso aí. A minha ideia é estar trazendo semanalmente, mas pode ser que não ocorra, então de antemão já vou pedir desculpa se não ocorrer, mas a vida nem sempre nos permite fazer aquilo que a gente quer com o prazo que gostaríamos. Mas eu vou estar trazendo alguns temas para debatermos, e se você tem alguma sugestão, peço que deixe aí na aba de comentários, né? Se não me engano, no Spotify tem essa opção, você pode estar colocando aí, eu vou colocar lá. Ou você pode estar mandando através do Instagram Podcast Taverna dos Contos. Eu vou estar botando também na descrição aí deste episódio. E você pode estar enviando lá a mensagem que eu vou estar vendo, e a gente até pode estar, né, debatendo um pouco sobre isso. Mas o que eu quero trazer aqui também de conteúdo é um resumo de campanhas. Algumas campanhas que eu vou estar narrando. No momento, eu estou narrando a aventura Curse of Strahd, né, da 5ª edição, a Maldição de Strahd, para esse grupo de amigos atual. Vou estar fazendo o resumo das campanhas, né, que vão estar rolando. Já vamos para a 3ª sessão, se não me engano. 3ª sessão, E eu vou fazer o resumo e postar aqui para vocês, né, da sessão 1, sessão 2, sessão 0 também, que é muito importante. E é isso, pessoal. É um episódio rápido, simples, até porque é o primeiro, mas é mais para falar quem eu sou, né, a minha experiência, e também falar o que nós vamos ter aqui. Novamente, se você tem alguma sugestão de tema que queira ver por aqui, peço que deixe aí no campo dos comentários. E nós vamos ficando por aqui. Um abraço a todos e até a próxima.